alegria que nós nos reencontramos aqui para mais uma atividade da Semana de Jesus, Sérgio Guilherme. E hoje, dentro da programação, a cada dia, nós temos trazido um companheiro de outra casa espírita. O objetivo além de trazer para nós a luz do Espiritismo, mas trazer também, promover também a integração entre as casas, essas casas importantes para o movimento e para cada um de nós. Nós temos aqui hoje o companheiro Dário Oliveira, ele é do grupo Fraternidade Irmão Cheio. Ele dispensou outras apresentações. Mas a maior apresentação que pode dizer para ele, que eu acho importante eu ter perguntado, ele é espírita desde que nasceu. Então ele tem uma experiência jovem, mas com uma experiência dentro da doutrina muito grande. Nós recebemos aqui com muito carinho. Nós temos a família, né, que quando veio o pai e hoje veio o filho. Nós gostaríamos de dizer que nós te recebemos com muito carinho, os corações abertos, você se sinta em casa, essa é uma casa de oração, que você esteja à vontade. Vou pedir a Rosinha de fazer a participação. Vamos orar para agradecer essa oportunidade de estar com você ajudando. Querida Mãe Santíssima, mais uma vez, na noite de hoje, estamos aqui reunidos para agradecer. Agradecer a oportunidade de podermos ouvir um pouco mais sobre os ensinamentos de Jesus à luz da doutrina espírita. Agradecer pelos amigos que nos fortalecem, que estão conosco. Agradecer pelas experiências que a vida nos oferece. Agradecer pelo planejamento reencarnatório tão bem pensado para o melhor para cada um de nós. Por essa oportunidade, pela noite deste dia, pela presença dos amigos espirituais que temos certeza absoluta, vem nos brindar com a presença, com o carinho, com o passe magnético, pois temos a certeza de que saímos daqui bem melhores do que quando entramos. Rogamos nesse instante também, querida Mãe Santíssima, que os teus mensageiros de luz possam envolver o expositor da noite, para que ele possa trazer para todos nós a mensagem de amor, de renovação e de fortalecimento de nossa fé. Só podemos agradecer por este momento. Que assim seja. Queridos companheiros de Ideal Espírita e Cristão, nós agradecemos a oportunidade de estarmos visitando pela primeira vez a casa de vocês e esperamos que essa seja uma noite de alegria, de aprendizado, de reflexão das nossas almas. O tema é eminentemente filosófico e nós não poderíamos deixar, em sendo um tema filosófico, de pelo menos de alguma forma passear um pouco pelo pensamento histórico, filosófico que permeou a humanidade e que iluminou igualmente a razão humana nos momentos mais difíceis. Nós vamos então trazer nesse passeio histórico algumas personalidades eminentes, mas sem dúvida nenhuma elas simplesmente nos servirão de pano de fundo para nós aprendermos a essência do que é ética, do que é moral. Mesmo porque o Evangelho em nada deve e não precisa de absolutamente nada desses grandes pensadores, porque traz a síntese, a essência daquilo de que todos nós necessitamos. Mas, como nós somos seres mais racionais do que seres emotivos, seres ainda que não conquistaram
as primícias do amor, nós vamos então recorrer à razão para pelo menos entender os fundamentos da ética e da moral. Para falar de ética, nós precisamos primeiro falar de conhecimento. Porque não há como estabelecer padrões de comportamento se nós não entendemos a essência do conhecimento da verdade. E, percorrendo essa história filosófica, nós vamos encontrar no pensamento epistemológico, que é a busca dessa verdade, desse conhecimento, alguns expoentes, como por exemplo René Descartes, que defendia essa busca através de algo que ele chamou de idealismo. O que era o idealismo? O idealismo, ele pressupõe que nós, sujeitos, éramos a parte mais importante do mundo, e portanto, todo conhecimento, ele provinha do próprio ser humano. E ele defendia, entre outras coisas, as ideias inatas. O ser, ele teria, desde nascença, algumas ideias próprias. Em contraposição ao idealismo, nós vamos encontrar uma outra corrente de também eminentes pensadores que nós vamos trazer para vocês aqui algumas pontuações breves. O empirismo. O empirismo já ia para o lado oposto. Ele entendia que o conhecimento era gerado a partir do objeto da forma, não do ser pensante em si mesmo. E, portanto, as experiências sensoriais dos sentidos proporcionavam-nos, de alguma forma, a fonte do conhecimento. E, entre os seus defensores, nomes ilustres como Francis Bacon, como John Locke, como George Berkeley e como David Hume. Então, vamos trazer de forma bem simples os principais aspectos das ideias defendidas por esses homens, para depois avançarmos na nossa compreensão do que é ética, porque eles vão nos dar subsídios para isso. Então, John Locke viveu entre 1632 e 1704, já há muito tempo. E ele defendia que a experiência era a fonte de todos das ideias da humanidade. E, em contraposição ao que René Descartes havia dito sobre as ideias inatas, ele afirmava categoricamente que o homem, ao nascer, tinha uma mente que se assemelhava a uma tábua rasa, a um papel em branco. Não tinha nada, ideia nenhuma, absolutamente em branco. E a partir das suas experiências sensoriais, ele iria ter as primeiras noções do conhecimento. Então ele chamou das primeiras ideias fruto justamente dessas impressões sensoriais. E depois ele falou que o ser humano, como é um ser racional, refletia a partir dessas primeiras impressões, dessas sensações, dessas ideias, e aí construía um outro conhecimento mais elaborado, através do processo reflexivo. Então já mudou o enfoque. George Berkeley, também nessa tônica, mas com algumas diferenças, algumas nuances, diz que tudo se reduz à mente, valorizando mais uma vez o ser humano no processo do humanismo e do iluminismo que nós vamos ver. Então ele afirmou uma coisa muito interessante. Ele fala que ser é perceber e ser perceber. Ou seja, tudo é percepção. E a percepção do mundo da matéria está vinculada, está atrelada, obviamente, ao sentido. Então, mais uma vez, somos como que prisioneiros dos nossos sentidos e das nossas experiências sensoriais. Embora a mente tenha um papel fundamental na apreensão dessas sensações e na elaboração das coisas. Então, toda a realidade material, segundo ele, se restringe à ideia que fazemos das coisas. Bem, avançando com David Hume, que viveu entre 1711 e 1776, um pouco mais tarde, ele diz que a força do hábito é que está implícita na formação das ideias.
Então, o que nós aprendemos com isso? Ele define assim que o costume guiou sempre a vida da humanidade. Porque são os hábitos, os costumes, que definem as nossas ideias, os nossos comportamentos, as nossas crenças, o nosso conhecimento. Avançando, esse mesmo pensador então estabeleceu que nós temos duas fontes de conhecimento: as impressões propriamente ditas, que são frutos do sensório, da nossa visão, do nosso tato, do nosso paladar, e assim sucessivamente. E, a partir dessas impressões, as suas representações mentais, que ele chamou de ideias. Então, as ideias são representações mentais das nossas impressões. E as impressões vêm pelos nossos sentidos. Vocês estão percebendo como é que esses pensadores são realmente adeptos do pensamento humanista. Eles colocam o homem em destaque sempre, como um artífice do próprio destino. Bem, mais à frente, em 1724, nasceu um grande pensador na Alemanha, Immanuel Kant, que viveu até 1804. 1804 foi o ano que nasceu Kardec. Então, morre um grande pensador e veio nascer o nosso codificador, né? E o Immanuel Kant era, por si só, um grande pensador empírico. Defendia esse empirismo também através da apreensão pelos sentidos do conhecimento. E ele então avança um pouquinho mais nessa tônica e fala que é o seguinte, que nós temos um conhecimento puro, que ele chamou de conhecimento puro a priori, ou seja, é um que vem antes das sensações, da experiência sensorial. Então ele deu um exemplo. Ele falou que esse pensamento, esse conhecimento nasce das operações mentais. Como o homem é um ser pensante, ele é capaz de gerar esse tipo de conhecimento independente da experiência sensorial. Então ele avançou um pouquinho nessa compreensão do empirismo. E por outro lado, tem o conhecimento empírico a posteriori, que é aquele que os outros pensadores todos defenderam, do sentido, da apreensão do sentido. Bem, mas o que me marcou muito no pensamento do Immanuel Kant foi uma afirmação que ele fez. Ele afirmou a seguinte coisa: ele disse que é impossível nós conhecermos as coisas em si mesmas, e que nós conhecemos as coisas tal qual as recebemos. Aí eu me lembrei, obviamente, de um outro pensador magnífico que viveu muito antes dele na Grécia, para que eu pudesse compreender um pouquinho essa afirmação. Porque se nós não conhecemos as coisas em si mesmas, mas apenas fazemos, de certa forma, um juízo daquilo que elas são, através das nossas percepções, nós vamos lembrar de Platão, quando ele falou do seu mundo das ideias. Aquele mundo ideal, aquele mundo do absoluto, do divino, de onde se originam as grandes e verdadeiras, puras ideias. E que o nosso mundo é uma pálida cópia, um reflexo, ou mesmo uma distorção disso, uma corrupção dessas ideias. Então, parte com o pensamento de Immanuel Kant, que aquilo que nós conhecemos, na verdade, não é, mas apenas aquilo que conseguimos perceber do que é. Um pouquinho complicado, mas acho que dá para a gente entender a essência desse pensamento. Muito bem. Então, isso daí vai nos auxiliar depois a gente entender qual que é a concepção que nós temos de ética. Né? Que o mundo, que os grandes pensadores, os grandes filósofos, aqueles que pensam as grandes verdades da humanidade, trouxeram como concepção de ética e de moral. A gente já começa a deduzir que o que eles trouxeram de ética e de moral não é a ética em si mesma, mas aquilo que eles, assim como nós, conseguimos perceber da ética. E depois nós vamos ver qual é o contributo que o Espiritismo
mas sobretudo Jesus traz para nós sobre a ética em si mesmo. Mas nós vamos começar a entender uma outra coisa muito importante para que nós tenhamos um raciocínio muito crítico e um discernimento daquilo que mesmo esses grandes pensadores nos passaram. Nós vamos começar a entender que mesmo as grandes ideias, as ideias iluminadas, elas foram apropriadas por determinados homens, grupos, que tinham interesses às vezes até escusos, para que essas ideias desservissem aos propósitos, aos interesses. Então, mesmo no iluminismo, mesmo no humanismo, isso ocorreu inevitavelmente. E aí, nós temos um exemplo muito prático disso que nós vamos passar para vocês, ainda dentro dessa tônica reflexiva que nós estamos fazendo. Na época em que estava surgindo o humanismo e o iluminismo, estava tendo aquele conflito entre monarquia e a burguesia. A burguesia estava surgindo. E a burguesia, ela vivia do comércio. Tinha que vender, né? Para ter lucro. Então, para defender as suas ideias de comércio, de lucro, ela se apropriou das ideias humanistas, desses grandes pensadores. Então, surgiram alguns conceitos importantes, por exemplo, a partir de tudo isso que nós dissemos. Querem ver? O conceito de igualdade jurídica. O que é esse conceito? Ele fala que todos os cidadãos têm direitos básicos. E o que diferencia uns dos outros é só a condição socioeconômica. Mas todos têm direitos básicos. E depois eles falaram que haveria então que existir uma tolerância religiosa e filosófica. É claro, independente da crença que você tem, daquilo que você acredita, você vale para a sociedade aquilo que você é, representa em termos econômicos. Então, eu não vou me preocupar se você é espírita, se você é católico, se você é protestante. Desde que você tenha o dinheiro para comprar minha mercadoria, está tudo muito bem. Eu te tolero. Então, é a tolerância religiosa e filosófica. Não importa como você pensa e acha. Então, dentro dessas ideias humanistas, você vê como é que é a questão da ética e da moral. Um outro conceito de liberdade pessoal e social. Aí é óbvio. Eu preciso de homens livres, porque só os homens livres trabalham e recebem. E só quem recebe tem dinheiro para comprar minhas mercadorias. Então eu não quero escravidão. Eu não quero escravidão não é porque eu acho que você tem que ser livre, porque isso é um grande ideal, não. É porque eu preciso de você para comprar, para eu ter lucro. Então olha como que se apropria de uma ideia grandiosa, quando se fala de liberdade, igualdade, fraternidade, como na Revolução Francesa, né? Para atender a determinados interesses particulares. E depois um outro conceito foi de propriedade privada, que surgiu nessa época de forma bastante intensa, forte, porque eu tenho que assegurar o direito de cada um dispor como quiser daquilo que ele possui. Se ele quiser vender, ele vende, se ele não quiser vender, ele vende, pelo preço que ele quiser, e assim sucessivamente. Então, são exemplos práticos como as ideias filosóficas gerais são apropriadas para determinados enfoques, interesses, circunstâncias particulares e especiais. Muito bem. E aí nós vamos começar a falar um pouquinho agora de ética. A ética vem do grego éticos, que significa costumes, comportamentos. Então, é a parte da filosofia que busca refletir sobre o comportamento humano. Como os homens agem consigo mesmos, com os seus semelhantes, nos grupos sociais. Então, qual é o objetivo da ética? Vamos ter um livro de filosofia que ele citou alguns objetivos a que a ética se propõe. Por exemplo,
responder algumas perguntas como: o que eu devo fazer para ser justo? Depois nós podemos até discutir o que é ser justo. Uma outra pergunta: quais os valores que eu devo escolher para a minha vida? São proposições da ética. Terceiro, a hierarquia de valores. Existem alguns valores mais importantes do que outros. É uma outra questão da ética. Que tipo de ser humano devo ser na minha relação comigo, com os meus semelhantes e com a natureza? Uma outra pergunta da ética. Que tipo de atitude devo praticar como pessoa e cidadão? Então ele citou esses exemplos. É óbvio que não se restringe a isso, para mostrar qual o papel da ética no esclarecimento, no norteamento, como diretriz, como orientação para o ser humano no seu comportamento em relação a si mesmo, às coletividades e ao meio, à natureza que o circunda. Bem, então a ética é uma filosofia bastante prática, porque ela responde questões práticas do dia a dia. Mas aí nós vamos questionar novamente, né? Se nós não conhecemos nada em si mesmo, mas somente aquilo que percebemos das coisas, essas respostas, obviamente, nos virão distorcidas. Nós não conseguiremos alcançar a essência para responder de forma satisfatória a essas perguntas. Esse é o grande dilema da filosofia, o grande dilema da ética. E ainda há alguns outros aspectos. Por exemplo, a ética ela pode assumir particularidades. Se eu faço essas perguntas, que aqui listei, para o indivíduo, para um grupo social, então eu tenho, com as respostas que eu obtenho, através da consciência individual, da consciência coletiva, as normas morais. Tá certo? Então as normas morais da vida são quando essas perguntas são feitas ao indivíduo e aos grupos sociais e esses com as suas consciências as respondem. Se eu faço essas colocações da sociedade para o Estado e o Estado é que me responde, então eu tenho as normas jurídicas. Então a jurisdição, a jurisprudência, aquilo que dita as leis que regem os homens, a relação entre as criaturas, nasce da ética. Quando o Estado responde à sociedade como os indivíduos devem proceder, uns para com os outros, dando os limites, os direitos, os deveres. Então a ética prevê todas as situações da vida cotidiana. Compreende o alcance? Muito bem. Então essa é a interação dialética da reflexão interior e da ação exterior proporcionada pela ética nos diferentes níveis, segundo os pontos de referência ou parâmetros que adotamos. E aí vem uma questão bastante interessante, e o Espiritismo já começa a dar-nos algumas pinceladas e contribuições notórias. Quando eu pergunto ao Estado como devo proceder enquanto sociedade, o Estado estabelece as regras, as normas jurídicas e fala o seguinte: se você não fizer ou não agir dessa forma, eu tenho meios, força para coagi-lo a agir assim. Ou você age por bem ou pela força. Então, é uma obediência ao Estado de forma coercitiva. Nem sempre porque nós achamos que é o melhor. Mas, quando eu faço essas perguntas para mim mesmo, para as coletividades, e tenho as normas morais, eu obedeço ou não a esses princípios éticos, segundo uma obediência que nós poderíamos chamar, segundo o livro
Evangelho segundo o Espiritismo, o consentimento da razão. Vocês lembram dessa passagem? Que é a obediência, é o consentimento da razão. Razão no sentido de que eu tenho uma alta compreensão da verdade. Eu compreendo o conhecimento que eu adquiri. Sei a finalidade dele. Sei a importância dele para a minha felicidade e daqueles que estão à minha volta. Portanto, eu me sinto no dever da razão de ser obediente àqueles princípios. É bastante relevante. Não há força nenhuma aí. E nós vamos começar a perceber que nas questões éticas, morais, que não são permeadas ou não são ditadas pelas normas jurídicas, há crimes, há delitos, há equívocos que passam absolutamente despercebidos e não são punidos pelas leis dos homens. E, no entanto, violam, às vezes de forma muito triste e intensa, os códigos morais, éticos da vida. Então, nem sempre uma violação que nós fazemos diante da nossa consciência, da nossa razão, em desobediência a essa razão, vai representar uma violação às normas jurídicas. Então, a ética do indivíduo deve ser sempre superior à ética do Estado. Nós não devemos jamais nos sentir coagidos pelas normas jurídicas. Se nós estamos nos sentindo coagidos a respeitar determinados princípios que a sociedade, enquanto Estado, nos impõe, é sinal de que nós não estamos conseguindo ainda nem fazer o básico em relação à ética e à moral. Se temos essa dificuldade ainda de respeitar as leis humanas, que está as leis divinas. É sinal de que nós estamos violando-as em grau muito maior. E isso é para nós refletirmos. Bem, esses pensadores avançaram ainda mais nas suas reflexões. Disseram, por exemplo, que diante desse quadro que nos é colocado, nós temos que aprender a julgar. Julgar não é condenar ninguém. Julgar é discernir. Para que eu julgo? Para eu fazer escolhas. Eu tenho esta e essa opção. Deixa eu julgar. Deixa eu avaliar, analisar as minhas opções. E eu só faço isso porque eu tenho que fazer uma escolha entre elas. E a escolha, então, pressupõe uma coisa fundamental no ser humano, que se chama liberdade. Esse atributo inalienável do ser humano. E a liberdade, por sua vez, traz junto de si, indissociavelmente, um outro princípio, chamado responsabilidade. Não há liberdade sem responsabilidade. Então, para nós exercermos a liberdade, Deus nos facultou uma coisa que nós chamamos e conhecemos muito no Espiritismo, que é o livre-arbítrio. Certo? O livre-arbítrio ainda não é a liberdade. A liberdade, numa conceituação de um filósofo, ela pode ser entendida da seguinte forma. Eu achei muito interessante esse conceito. A liberdade é a propriedade de um ser realizar em plenitude sua natureza. Que coisa interessante. Parece abstrato, mas não é. Ora, o homem tem dois tipos de natureza compondo. Uma natureza animal e uma natureza espiritual. Tá certo? Quando nós estamos falando das coisas morais, nós estamos falando das coisas espirituais. Na medida que o homem, nos seus primórdios evolutivos, ainda é dominado pela sua natureza animal, ele está longe de realizar a sua natureza em plenitude. Porque essa natureza, a sua natureza verdadeira, é a natureza espiritual. Então ele é escravo da matéria.
ele se desvencilha da matéria, ou seja, ele se espiritualiza, em que a parte espiritual sobrepuja a parte material, então ele passa a realizar em plenitude a sua natureza. Então, o ser espiritual é um ser pleno de liberdade. As pessoas às vezes têm dificuldade de compreender isso. Como é que eu, executando plenamente todas as regras, as normas morais, seguindo tão à risca as leis divinas, posso ter tanta liberdade? Como é que eu, fiel cumpridor do meu dever, estou tão livre? E aí nós começamos a compreender a função do livre-arbítrio. Porque aquele que usa mal o livre-arbítrio, o que acontece com ele? Ele se escraviza. Como que ele se escraviza? Porque ele torna-se escravo das suas paixões e dos vícios. Aquele que tem a liberdade de beber, vai lá, bebe até cair, escravizou-se àquele vício. Não tem liberdade nenhuma. E amanhã terá que beber de novo, e beber no outro dia, e assim sucessivamente. É escravo. Não está tendo liberdade alguma, embora tenha o livre-arbítrio. Está exercendo o seu livre-arbítrio plenamente. Pode fazer as suas escolhas, mas perde a liberdade. Então, livre-arbítrio é diferente de liberdade. E aquele que, por outro lado, exerce adequadamente o livre-arbítrio, liberta-se. Liberta-se das paixões, dos vícios, liberta-se do jugo da matéria e passa a realizar-se espiritualmente. Adquire a plenitude da alma. Então, o processo de nos tornarmos criaturas éticas, morais, é um processo de libertação. E nós lembramos do Evangelho já. A gente vai fazer os paralelos. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ora, conhecer a verdade é conhecer essa essência libertadora do Evangelho. E aí nós vamos compreender depois porque o Evangelho é o código ético insuperável de todos os tempos. Mas prossigamos. Kant, entendendo o alcance de tudo isso, afirmou o seguinte: age de tal modo que a máxima de tua vontade possa valer sempre ao mesmo tempo como princípio de uma legislação universal. O que quer dizer isso? Que se a minha vontade ela for fiel à ética, tudo que eu realizar estará conforme as leis universais da vida. E ele complementa esse mesmo raciocínio. Se aquilo que determinei para mim pudesse tornar uma lei moral para todos, terei a máxima liberdade de obedecer às leis que eu mesmo criei. Então vejam só, se aquilo que eu faço, que eu estabeleço como regra de conduta moral para mim, estiver de pleno acordo com as leis universais da vida, então quer dizer o quê? Que eu, dentro disso, vou poder agir com a máxima liberdade. Que tudo que eu fizer está de acordo. Eu não vou infringir hora nenhuma lei. Então eu sou livre plenamente. A minha consciência está tranquila o tempo inteiro. Eu estou de acordo com a minha razão o tempo inteiro. E eu estou obediente a essa razão o tempo inteiro. Fantástico, né? A gente acha que as leis cerceiam as nossas liberdades. A gente acha que seguir as leis humanas, e ainda mais as leis divinas, torne-nos a liberdade, o livre-arbítrio. Lei do engano. Quanto mais a seguimos, mais livres somos, porque somos criaturas plenas em nós mesmos. Saímos da corruptibilidade, saímos do jugo das impressões, das sensações
das experiências sensoriais para alcançarmos a experiência pura do pensamento, da ideia, do absoluto, dentro do relativo, é claro, porque o absoluto único é Deus. Mas dentro da perfectibilidade que nos está destinada, nós podemos alcançar uma plenitude de pensamento, de liberdade, que nós hoje não conseguimos imaginar. Quando os Espíritos falam, por exemplo, que eles podem ir aonde quiser, que o Espírito sopra onde quer, tem essa conotação de deslocamento, mas tem sobretudo a conotação moral. Faço o que quer. Faço o que quero, a hora que quero, como quero. Não porque eu estou atendendo a caprichos, desejos, interesses meus, mas porque eu estou em obediência a Deus. Entendemos? Quando Jesus enviou Moisés para trazer os 10 mandamentos, daquela forma ainda proibitiva, não, ele estabelecia normas, regras, que não eram coercitivas, mas libertadoras. Porque se você não fizer isso, você será livre. Você será livre da inveja, do ciúme, do apego material, da ingratidão. Não fala, por exemplo, honrai vosso pai e vossa mãe. Então você não será ingrato. Estará livre disso. E livre do remorso que isso provoca. Se você não deseja a mulher do outro, a posse do outro, então você está livre do sofrimento que isso gera. Você é mais livre. E assim sucessivamente. Então as leis são libertadoras. Os códigos morais da vida são libertadores. Bem, então o que é virtude? Virtude vem do latim virtus, que significa qualidade ou ação digna do homem. Prática constante do bem. Uso da liberdade com responsabilidade moral. Olha, a liberdade é atrelada à responsabilidade. Então a criatura virtuosa é aquela que pratica o bem, é aquela que é digna, mas é aquela, sobretudo, que utiliza sua liberdade com responsabilidade. Tudo que faz, o faz de acordo com a lei, de forma responsável. O que é ser responsável? É responder, que é prestar contas, entre outras coisas, estar em condições de responder pelos atos praticados. Então a criatura livre, tudo que ela faz, ela pode responder por isso. Sem necessitar, por exemplo, estar na paz de prisões, de estar submetida a juízos exteriores, porque ela tem como juiz a própria consciência, a razão, o entendimento maior da vida. Então, um pensador chamado Erich Fromm disse a respeito do bem, da virtude, do mal e do vício as seguintes coisas: o bem é a afirmação da vida, do desenvolvimento das capacidades humanas. Então, quando eu faço o bem, eu estou me afirmando enquanto criatura imortal, com todas as potencialidades que tem, em diferentes graus, é claro. Quanto mais bem faço, mais eu estou manifestando e expressando as minhas capacidades da alma. E, portanto, eu estou afirmando a vida em mim mesmo. A virtude consiste em assumir a responsabilidade por sua própria existência. Nós não temos que a criatura virtuosa é aquela que está usando a liberdade com responsabilidade. Então ela pode assumir a condução da sua vida. Só a criatura virtuosa conduz-se na vida. As outras criaturas são conduzidas. São conduzidas, por exemplo, pelas massas, pela mídia, pelos grupos. Eu faço o que o outro está fazendo, mas nem sei por quê. Eu faço porque é bonito, todo mundo acha bonito, todo mundo aceita. Virou norma externa. Então,
Eu não conduzo a minha vida, sou conduzido. Sou pensado em vez de pensar. O mal consiste ou constitui a mutilação das capacidades do homem. É claro, se o bem é a afirmação dessas capacidades, o mal é a anulação delas, a mutilando. Por isso que o mal é improvável, gente. Porque a mutilação, ela não é para sempre. Depois que o homem se arrepende, ele pode regenerar-se. Olha aí, a palavra é bastante apropriada. Mutilou, regenera. Vamos reconstituir o membro. Vamos reconstituir a capacidade. Tá certo? Você perdeu temporariamente aqui. E o vício consiste na irresponsabilidade perante si mesmo. Então, é aquela criatura que tem a liberdade, é irresponsável, não sabe usar o livre-arbítrio, se escraviza ao vício. Compreende? Então, o Livro dos Espíritos, já no século XIX, trouxe também à tona e nos fez refletir sobre todas essas questões. No capítulo, por exemplo, da lei natural, no capítulo da perfeição moral, nós vamos encontrar elementos essenciais para as nossas reflexões. Na pergunta de número 629 do Livro dos Espíritos, há a definição, por exemplo, de moral. Então, o que é a moral? A moral é aquele princípio ou aquelas regras para que nós possamos nos comportar bem diante dos seres humanos. Na pergunta de número 630, Kardec pede aos Espíritos como é que nós podemos distinguir o bem do mal. Então ele fala que basta nós querermos, termos vontade e nos submetermos a Deus para que nós possamos, pedindo a Ele, compreender e distinguir e discernir entre o bem e o mal. Mas então ele pede uma regra para distinguir. E ele fala, olha, faça aos outros aquilo que você gostaria que os outros fizessem. Se você fizer isso, você não está prejudicando jamais ninguém. Vai sempre fazer o bem. Porque ninguém quer o mal para si. Todo mundo quer o bem para si. Às vezes nós podemos nos equivocar na maneira, na intensidade, abusamos do excesso. Isso nos traz sofrimento. Mas a essência do bem, todos nós sabemos perfeitamente. Ninguém aqui deseja espontaneamente o mal para si. Na pergunta de número 634, por exemplo, ele pergunta por que há necessidade então do mal? Podia Deus só fazer só o bem. Por que fazer o mal? E aí ele compara o seguinte: ora, você precisa, por exemplo, conhecer a pedra para saber a natureza dela. Você precisa escalar uma montanha para saber o que significa a subida e depois a descida. Você precisa conhecer o mal para entender e compreender o bem. Por isso o homem se une à matéria, a essa compatibilidade, para aprender, através, infelizmente, do sofrimento, embora pudéssemos aprender desde o início pelo amor, as lições do bem. Na pergunta de número 636, ele fala sobre a relatividade e o absolutismo entre o bem e o mal. Então ele mostra, por exemplo, que o mal sempre é mal e o bem sempre é bem, mas, de acordo com a intenção, com a vontade, vai a responsabilidade. Ora, nós ouvimos que a liberdade está atrelada à responsabilidade. A criatura que é muito materializada, ela tem pouca liberdade, porque ela está vítima da ignorância. Então ela faz escolhas equivocadas, erra mais. A criatura espiritualizada, desmaterializada ou desapegada da matéria, tem mais liberdade. Então, se ela errar, a responsabilidade é tremenda. Então, a responsabilidade varia de acordo com o grau de liberdade. E o grau de liberdade varia com o conhecimento, que é governador. Correto?
exemplo, e as influências do meio? Todos nós somos influenciados pelo meio, pelas pessoas, pelas circunstâncias, pelas condições externas. Isso não pode nos induzir a fazermos o mal. Então ele fala que isso constitui uma prova para nós. E que nenhuma, aí ele aborda na pergunta 640, na 639, que nenhuma indução ou influência é irresistível. Nós sempre podemos resistir ao mal. E sempre podemos fazer o bem. Há aquelas criaturas, então, que falam assim: eu não faço mal. Mas, se o meu vizinho fizer um mal e eu puder aproveitar disso, eu aproveito. Tá certo? Eu não vou baixar minhas mãos. Mas se ele fizer o serviço, ó, eu estou aqui do lado e aproveito o resultado. Há tanto prejuízo, há tanta responsabilidade quanto aquele que fez. Você apenas não realizou o ato, talvez por falta de coragem ou por falta de oportunidade. Mas você aproveitou dele. Então não há atenuante nenhum. E aí faz uma pergunta que eu acho interessantíssima. Ele fala assim: é suficiente nós não fazermos o mal? Não praticarmos o mal? E eles respondem: não basta não fazer o mal. Porque todo o mal que resulte do bem que você poderia ter feito e não fez, você se responsabiliza por isso. E isso nós entendemos agora. Porque se eu sou um espírito consciente, se eu tenho conhecimento, se eu tenho compreensão, e com isso eu tenho liberdade, usufruindo do meu livre-arbítrio, quando eu deixo de fazer o bem que eu deveria fazer, por dever, e disso resulta um mal, eu sou responsável. Porque eu utilizei mal a minha liberdade. Eu deixei de exercê-la de forma digna, de forma virtuosa. E por fim, ele fala nas perguntas 644 e 645 sobre os vícios, sobre as paixões, sobre os arrastamentos, demonstrando-nos que a vontade deve sempre prevalecer, embora as influências do bem. Bem, nós estamos chegando ao final da nossa conversa, nós temos alguns minutinhos, e nós vamos fechar o nosso pensamento com alguns conceitos gerais ainda, e depois com o Evangelho. Nas concepções de bem e de mal, no pensamento histórico, particularmente no pensamento grego, algumas correntes se destacam. Nós vamos destacar aqui 3 correntes gregas, um pensador do iluminismo e o cristianismo, para depois irmos fazer as nossas reflexões finais. Dentre os 3 pensamentos gregos, nós temos o hedonismo, na figura de Gorgias, de Cálides, de Aristipo, e que preconizava o seguinte: que o bem é tudo aquilo capaz de me proporcionar, de me oferecer prazer, e que o mal é aquilo que gera sofrimento. Então, eu não quero sofrer, eu vou evitar o mal e vou buscar o bem que me dá prazer. Isso aí foi mal interpretado, e ainda hoje muitas pessoas são hedonistas do ponto de vista egoísta. Ou seja, querem o prazer físico, temporal, sensorial, longe da verdade que liberta. Desconhecendo que, no seu sentido mais profundo, o prazer de que se fala aqui deveria ser o prazer da alma. O que ocorre, por exemplo, quando nós vemos a segunda corrente do epicurismo, com Epicuro, que disse o seguinte: que há hierarquia de prazeres. Por exemplo, que os prazeres naturais valem mais do que os artificiais, de que os prazeres calmos valem mais do que os violentos, e assim sucessivamente. O que, em outras palavras, quer dizer: quanto mais espiritual o prazer, mais valor ele tem. E ele fala que o supremo prazer é intelectual, é quando eu domino as minhas paixões pela minha razão.
Então já avançou nesse entendimento. E a terceira corrente é o estoicismo, que diz, através de Zenão de Cítion, o seguinte: que o espírito total da renúncia dos desejos é a forma de alcançar este bem supremo. E que esses desejos são a fonte de todo o meu sofrimento. Quem disse isso depois foi Buda, que nós deveríamos nos livrar de todos os nossos desejos para a cessação do sofrimento. Então o estoicismo em si mesmo é essa renúncia ao desejo, que não quer dizer renúncia à vontade. Desejo não é o mesmo que vontade. O desejo atende aos interesses da matéria, aos interesses do ego, aos interesses da personalidade. A vontade é atributo do espírito imortal. Tanto é que Deus fez o universo pela sua vontade, não pelo seu desejo. Os espíritos puros têm vontade, uma vontade firme, forte, criadora. São co-criadores do plano maior da vida. Então, toda vez que nós cedemos aos nossos desejos, nós nos escravizamos aos sofrimentos. O formalismo kantiano, que diz o seguinte: o bem é o cumprimento puro e simples do meu dever de consciência, do meu dever, da minha razão. E por fim, o cristianismo, que é o que nós vamos abordar nos nossos minutos finais. Diz esse pensador que o cristianismo, na sua síntese, entende o homem como um ser livre, responsável pelo seu destino, e que quando ele contraria a voz interior da consciência e viola as leis universais, ele atenta contra si mesmo, contra Deus, contra o amor, que é a força suprema da vida. Então, quando ele faz isso, o que acontece com ele? Ele incorre naquilo que o cristianismo chamou de pecado, ou a queda moral, que significa que nós violamos os códigos éticos, os códigos morais da vida maior. E aí nós vamos começar a entender, fechando a nossa compreensão de ética, de moral, que tudo isso que nós falamos aqui, desses grandes pensadores, dos iluministas, dos humanistas, dos filósofos gregos, demonstram-nos algumas coisas que nós vamos sintetizar da seguinte forma. Primeiro, nós vivemos, por assim dizer, um mundo de ilusões, de transitoriedade, um mundo de impermanências, em que os valores éticos e morais, eles são não aquilo que são em si mesmos, mas aquilo que nós percebemos deles. E nós percebemos as coisas de acordo com a nossa capacidade, com o nosso entendimento. Quanto mais primitiva a criatura, quanto mais materializada, mais distorcida a sua visão, a sua ótica da vida, das leis, da ética, da moral. E aí nós vamos entender por que determinadas coisas que eram defendidas, aceitas, regulamentadas, tanto pelo indivíduo quanto pelas sociedades no passado, hoje para nós são coisas absurdas, condenáveis, inadmissíveis. Quer ver 200 anos de escravidão? E hoje nós não concebemos jamais o trabalho escravo. Não concebemos jamais que alguém pudesse considerar um outro ser humano, simplesmente pela sua cor, como um animal, como alguém destituído de alma. E assim nós encontraríamos milhares de exemplos ao longo das civilizações, demonstrando que os códigos éticos e mesmo as normas jurídicas, as normas morais, variaram ao infinito ao longo das civilizações. Muitas delas atenderam a interesses escusos, porque o homem se apropria às vezes de verdades, distorce essas verdades para alcançar os seus objetivos imediatistas. Então, os códigos humanos, os códigos éticos, morais humanos, são falíveis. E quando
quanto mais próximo da matéria estamos, mais falíveis são, mais distantes da verdade. E, por outro lado, nós vamos descobrir no Evangelho a ética do amor. Essa ética insuperável, que nós podemos dizer só é alcançada pela razão pura, pelo espírito destituído de preconceitos, de interesses pessoais, um espírito de abnegação, de renúncia. Somente esse espírito está capacitado para cumprir a ética do amor. Nós somos esses aprendizes lentos, refratários ao conhecimento das verdades universais, porque ainda não conseguimos nos livrar de uma errania chamada egoísmo, que, segundo o livro dos Espíritos, é a origem de todos os nossos males. O egoísmo engendra as paixões e nos aprisiona aos vícios. Dele partem todos os demais defeitos e imperfeições da criatura humana. O Evangelho é a antítese do egoísmo, que se chama amor. O amor é a capacidade do ser humano de esquecer de si mesmo, enquanto interesse pessoal, enquanto personalidade, para expandir a individualidade no reflexo do Criador, em benefício de todas as criaturas. E aí nós vamos entender a ética de Jesus quando, por exemplo, lhe apresenta uma moeda de César e falam se as pessoas daquela época deveriam pagar impostos. Ora, estava estipulado na lei humana, mas era justo? Então Jesus diz: dá a César o que é de César, ao mundo o que é do mundo. As coisas materiais não deem importância, não se prendam a essas ilusões que são passageiras. Prossigam mais à frente. São as conquistas, as moedas da alma, os tesouros do coração que vocês devem buscar. Quando chega, por exemplo, diante da mulher adúltera que violara a lei humana da época e deveria ser apedrejada, ele questiona as consciências, anima as criaturas ali: qual de vós não tem pecado? Como a dizer, é necessário o autoconhecimento, é necessário a introspecção, a reflexão, a conversão em si, para que vocês compreendam o sentido profundo da vida, o significado das atitudes, das relações humanas, e possam se portar dignamente uns diante dos outros, sem condenação, sem imposição, sem coerção, porque aí seriam, através da coerção punitiva, corrigi-la. Como se a morte corrigisse aquele espírito, através da punição, do apedrejamento. Quando Jesus fez ela se levantar e perguntou: onde estão os que te acusam? E ela disse: se foram. Ele falou: também eu não te acuso, eu não sou juiz. A tua consciência vá, não tornes a ver. Como a dizer: tens a tua liberdade de novo, agora tens, porque eu te dei o conhecimento, eu te proporcionei uma oportunidade de usufruir do livre-arbítrio de forma diferente. Não corras na irresponsabilidade que é o vício, que é o pecado do cristianismo. Vamos perceber nessa ética do amor de Jesus quando perguntam: se alguém me pedir o meu manto, o que devo fazer? E ele fala: dá o teu manto e oferece a tua capa. Sempre faça mais do que aquilo que os homens determinam, porque aquilo que os homens determinam é pouco diante do dever imperioso do amor que está gravado nas vossas consciências. Faça todo o bem possível ao teu alcance, porque o bem é ilimitado. O limite do bem
da nossa compreensão de realizá-lo e da nossa capacidade de abnegação. Aquele que tem conhecimento da verdade e é abnegado, realiza o bem infinitamente. É Jesus, para nós, este exemplo, segundo a pergunta de número 625 do Livro dos Espíritos. Ele foi a abnegação viva, o amor pulsante. A vida dele foi o bem incessante. Em todos os minutos, em todas as horas. A ponto de mostrarmos que também faz parte da sua ética de amor a renúncia da própria vida no madeiro infame para a redenção de toda a humanidade. Para que aquele conhecimento permanecesse indelevelmente gravado na memória espiritual de cada um de nós. E nós pudéssemos então marchar de forma diferente a partir daquele momento ímpar da história da verdade. Então, na ética do amor, é o bem supremo, é a verdade pura e viva do Evangelho libertando as almas. É a capacidade de perdoar as criaturas, não uma vez, duas, mas infinitamente uns 70 vezes, 7 vezes. E assim, nós poderíamos aqui ficar certamente a noite inteira, analisando as passagens evangélicas, a vida do Cristo aqui entre nós, e perceberíamos que a ética do amor é insuperável. E quão longe nós estamos dela. Como nós ainda necessitamos dos códigos, das normas jurídicas. Como ainda nós precisamos apelarmos para a razão, como fizemos aqui, para alcançarmos um pouco do pensamento iluminado de todas as épocas que os espíritos superiores vieram aqui nos trazer. Tão somente porque somos incapazes ainda de compreender o Evangelho de Jesus. Ali está o código supremo da vida. Todos vocês, todos nós, poderíamos jamais ter ouvido falar de Kant, de Rousseau, de Locke, de Platão, de Sócrates, de quaisquer pensadores. Não perderíamos nada se já pudéssemos aprender a verdade de Jesus. Não precisaríamos conhecer nenhuma lei humana. E, no entanto, a seguiríamos todas. E muito mais do que isso. O cristão vai muito além do dever humano. Ele alcança o dever da consciência, que é um dever divino. E esse código de ética está gravado em cada consciência. Então, o apelo que eu faço na noite de hoje é que, doravante, nós não nos prendamos às impressões exteriores do mundo, aos apelos materiais da vida, que são sensações ilusórias que distorcem a verdade para nós, mas que auscultemos, como faz Santo Agostinho todas as noites, a própria consciência e vejamos se fizemos todo o bem possível. Se alguém tem o que reclamar de nós, se em algum momento nós violamos os códigos da vida imortal e daquilo que nós erramos, aonde falhamos, nós vamos propor a correção e sermos melhores no dia de amanhã. Se assim procedermos, estaremos a caminho de sermos homens de bem, homens éticos, cheios de moral. Que Jesus nos abençoe. Eu vou pedir ao Pedro para agradecer em nome da casa do companheiro por essa passagem tão brilhante. E ele faz a oração para terminar também. Mas lembrando os companheiros que amanhã às 9h30 da manhã nós temos uma palestra aqui do Gilson Freire, que amanhã, se Célia Xavier estivesse entre nós, ela estaria. Seria a data de aniversário, 19 de novembro. Por isso se realiza essa semana de
Instituto Sierra Janeiro. Então nós convidamos a todos para amanhã às 9h30 estarmos aqui para assistir a palestra do nosso amigo Gilson Freire. Vou passar a palavra para o Pedro, para que ele agradeça o nome da casa e faça a palestra. Talvez o nosso silêncio falasse mais alto que a nossa palavra, porque não temos condição de expressar a nossa gratidão pelos conhecimentos que você trouxe para nós nessa noite, mostrando bem que é filho do plano do céu da tarde, né? Que nós já conhecemos de algum tempo, temos a felicidade de conviver com ele, não tanto cotidianamente, mas de algumas oportunidades. Hoje, para nós, foi assim uma noite de felicidade, de imensa felicidade de tê-lo conhecido e de tê-lo ouvido. Porque, mais do que ouvir, nós sentimos. Mais do que sentir, nós passamos a ter o dever de nos tornarmos éticos, cristãmente éticos, se eu posso expressar assim. E que você leve o nosso afeto, a nossa gratidão, e por que não dizer o nosso amor, né? E que nós pedimos nesse instante a este mestre que sintetizou e sintetiza em si mesmo todo o amor de Deus que ele veio nos mostrar como Pai infinitamente bom e justo. Mestre amado Jesus, de almas ajoelhadas diante do teu coração, nós te agradecemos pela oportunidade feliz deste dia que está por terminar, por todas as lições que recebemos, principalmente nesta noite, e que possamos, Senhor Jesus, mirando-nos nos teus exemplos, nos exemplos daqueles que te seguiram, negando-se a si mesmo, para também nos legar exemplos de dignidade, exemplos de ética, exemplos de amor. Fica conosco, Senhor Jesus, agasalha-nos no teu coração amorável, agora e sempre.